Boa tarde, querido paciente que está aguardando aqui na sala de espera do Dr. Marcelo Tribsch, na nossa clínica Tribsch. Seja muito bem-vindo, primeiramente. Eu estou aqui para falar um pouquinho para você sobre o nosso equipamento Supra Maximus. Sim, esse aqui atrás de mim é um equipamento que é o único aqui na região, que ele trabalha em vários protocolos que a gente tem aqui na clínica. Principalmente de analgesia. Então, o paciente que está com muita dor, a gente coloca na área de dor e através de ondas eletromagnéticas, né, com diferença de potencial. Então, o campo magnético ele é positivo e negativo, e essa diferença faz com que haja contração da musculatura. E ela mexe nas células, tirando a dor, a inflamação e também fazendo analgesia. Esse é o primeiro uso do equipamento no protocolo de dor, né? Nós temos também no uso de emagrecimento. Quando a gente usa um modo esporte, que é um modo mais acelerado, que não tem tantas pausas, ela simula um esporte cardiovascular, ou seja, uma natação, uma bicicleta, uma caminhada, que são esportes aeróbicos. E aeróbicos, eles são mais focados para queima de gordura do que aumento da musculatura em si. Então, a gente simula esses tipos de exercícios, né, no paciente, para que ele possa aumentar o gasto energético dele, queimar mais gordura. E vale ressaltar que quanto mais musculatura você tem, mais gordura você vai perder ou mais energia você vai queimar. Então, essa compensação é muito importante. E a Supra Maximus, ela é principalmente responsável pelo estímulo da musculatura. E o terceiro protocolo que a gente trabalha com ele é justamente o fortalecimento, que a gente usa Sub e Supra Maximus, que são as duas frequências de Hertz usadas no equipamento para que estimule a sua musculatura. Então, ao mesmo tempo que a gente vai fazer um fortalecimento como se tivesse fazendo uma academia com peso, a gente consegue colocar o cardiovascular, que faz as fibras brancas e as fibras vermelhas. As fibras brancas, elas são mais resistência. Então, numa mesma sessão, a gente consegue estimular as duas fibras musculares. Eu quero mostrar aqui para vocês como que funciona o equipamento. Então, eu vou ligar aqui. Enquanto a gente liga, eu vou falando sobre os 3 modos que a gente consegue usar nos protocolos. Vale ressaltar que cada modo ele é personalizado para cada indivíduo, então depende muito de quanto o indivíduo consegue aguentar, a força que ele tem. Um paciente que tem mais quantidade de gordura acaba tendo que ter um volume maior aqui de hertz para poder alcançar a musculatura. Esse primeiro é o modo esporte, que a gente tem 3 modalidades, que depende do nível, né? O terceiro vai ser mais rápido e mais intenso, e aqui a fluência que a gente tem. O modo esporte, ele é usado para queima de gordura e estímulo da musculatura rápida, simulando uma atividade aeróbica. Esse modo iniciante, ele é para analgesia, que a gente consegue pôr diferentes potências mais baixas e geralmente para tirar dor a gente usa de 10 a 20%, depende muito de quanto o paciente está com dor, mas tem que ser uma fluência baixa. E o último é o modo profissional. Ele é característico por ter a hertz, a gente consegue aumentar ou diminuir o hertz e os segundos, e isso faz com que seja mais personalizado ainda para o paciente, e vale ressaltar que ele vai mexer na Sub Maximus e na Supra Maximus, ou seja, essa Sub Maximus ela vai ser uma resistência, que são as fibras brancas musculares, e a Supra Maximus ela é a fibra vermelha, que ela é mais de força, então ela vai ser mais forte. Aqui a fluência e o tempo. Mas vale ressaltar que não adianta só o uso do equipamento.
O ideal é o protocolo completo, junto com o doutor, com a doutora, porque o doutor ele vai mexer na parte metabólica sua, então ele vai entender o que está acontecendo, por que está causando tanta inflamação, ele vai entender se está faltando vitamina, suplementação, colágeno, o que está acontecendo nessa articulação que está tendo tanta dor. A doutora, ela é especialista em psicossomática, então a gente tem que entender que uma dor, ela pode ter mais de 200 fatores que causam aquela dor. Então, pode ser emocional, psicológico, social, dependendo do trabalho, do modo onde você trabalha, de ficar sempre sentado ou muito em pé. Então, todos esses fatores podem causar essa dor. E tudo isso é necessário que a gente entenda para resolver e tratar a sua dor de vez. Quais são os públicos-alvos dos protocolos da Supramaximus? São qualquer pessoa que tem uma lesão, atleta que sofre com lesão, atleta que tá machucado e tem que ficar um tempo sem fazer o exercício e aí ele não pode perder tanta musculatura, idosos que não conseguem fazer atividade física, gente com paralisia, né, também pode ser público desse uso da máquina, do equipamento, mas também aquelas pessoas que querem fazer um emagrecimento. O que é diferente de emagrecimento e de perda de gordura localizada? O emagrecimento é o corpo inteiro, a pessoa precisa perder gordura no corpo inteiro. A pessoa que precisa perder de uma gordura localizada, por exemplo, na área abdominal, é mais ideal para fazer a Supramaximus, porque a gente coloca naquela área abdominal. Então, o aceleramento da perda de gordura e o estímulo muscular vai ser maior. Outros casos de pessoas que querem ter uma hipertrofia na musculatura, lipedema a gente trata muito porque a gente estimula a panturrilha. A panturrilha, ela é responsável por bombear o sangue do nosso corpo. Então, quando a gente estimula a panturrilha, vai ajudar a parte do lipedema, né? A parte da circulação. Quais pessoas são contraindicadas de usar a Supramaximus? São pessoas que possuem metal no corpo, em alguma área ali do corpo, uma prótese, por exemplo. A gente só não vai colocar na região, mas a gente coloca em outra região, a não ser da prótese. Por exemplo, o joelho, se a prótese está no joelho, a gente pode colocar na posterior ou no glúteo. É muito importante, quem tem dor no joelho, fortalecimento de glúteo. Por isso que muitas mulheres têm menos dores nos joelhos porque elas treinam glúteo, homem já não. Então é muito importante o treino de glúteo para prevenir dor no joelho e para não ter mais dor. Outros casos que não podem é quem tem marca-passo, porque pode alterar, né, o funcionamento do equipamento, do marca-passo em si. Então pode dar algum pane no paciente, a gente não quer isso, então a gente evita quem tem marca-passo. Fora isso, todas as pessoas podem estar usando. Como eu falei, ressaltando os 3 protocolos que a Supramaximus é usado: emagrecimento, fortalecimento e analgesia. Analgesia, a pessoa ela pode ficar de 48 horas a 72 horas sem dor. Depende muito do indivíduo. Mas vale falar que não adianta só uma sessão avulsa. Porque se você quer realmente tratar de vez a sua dor, você precisa fortalecer aquela área. Porque provavelmente é aquela coluna que não tem um fortalecimento de abdômen ou de musculatura lombar que dói. Porque a articulação não foi feita para sustentar, ela foi feita para articular. Quem foi feita para sustentar o nosso corpo são as musculaturas. Então, é preciso fortalecer constantemente. Então, a gente recomenda de 8 a 10 sessões com a Supramaximus, mas a gente quer também que você vai fazer fisioterapia, fazer fortalecimento na academia. Não pode parar, o nosso corpo foi feito para movimentar. E, claro, com cautela. Se você já tem uma prótese no joelho, se você já tem uma hernia de disco,
você não pode abusar em peso, você não pode abusar nos movimentos, tem que ter muita cautela. Bom, voltando ao equipamento, como eu indiquei, de quanto tempo eu posso estar fazendo o equipamento? O indicado é de 72 horas na mesma região. Esperar 72 horas. Então, por exemplo, você vai fazer no quadríceps, espera mais 2 dias para fazer de novo. Mas se você for fazer em 2 regiões diferentes, não tem problema fazer um dia seguido do outro. O que mais é válido ressaltar? Que também é válido ressaltar que, por exemplo, tem muitos pacientes que vêm com dor no ombro. O que eu quero explicar da dor no ombro? Nós temos 5 grupos musculares responsáveis pela articulação do ombro, que é o ombro em si, bíceps, o tríceps, o peito e as costas. Então, um paciente com dor no ombro, ele deve ter algum fraco ou vários desses grupos musculares fracos e é preciso estar fortalecendo. A mesma coisa no paciente com dor no quadril. O quadril envolve 5 grupos musculares também: quadríceps posterior, glúteo, coluna lombar e abdominal. Então, são esses 5 grupos musculares que é importante estar fortalecendo para que evite dores no quadril, para que trate essa dor no quadril e esse desgaste. Outra coisa que eu quero ressaltar da Supramaximus também é que muitos pacientes que não fazem exercício físico por algum motivo, né, de prótese no joelho, desgaste articular, uma possível lesão, porque é tão importante o uso do equipamento? Porque não vai ocorrer o desgaste articular, nem o rompimento, né, do tendão ou a piora da lesão. Justamente o contrário, vai melhorar. Então, quando muitos médicos, diante de uma lesão, indicam fisioterapia, indicam fazer exercício, e não foi desinflamado ainda, o paciente ainda está com dor, nem sempre é a melhor maneira a melhor conduta médica a se tomar naquele caso, porque pode ocorrer a piora daquela lesão, pode romper, chegar a romper, a deslocar o local. Então, com a Supramaximus, como não tem um movimento, né, um agachamento, você vai lá e você agacha, então isso desgasta o seu quadril. Com o equipamento, você não se movimenta, você vai ficar deitado na maca, com o equipamento em cima de você, e aquilo não vai desgastar e nem piorar a sua lesão. Justamente ao contrário, a nossa ideia é tratar a sua lesão, melhorar e não ocorrer o contrário. Outra situação é também a Supramaximus, ela, como eu falei, estimula a musculatura e diminui a quantidade da gordura. Por quê? A gordura, ela é inflamatória, né? Ela pode aumentar a sua dor, ela pode ser responsável pela sua dor também. Então, quando a gente diminui essa quantidade de gordura junto com dieta anti-inflamatória para diminuir sua gordura, com o protocolo do doutor com as vitaminas para anti-inflamar, né, a cúrcuma, entre outras vitaminas que o doutor usa para diminuir sua inflamação, vai consequentemente melhorar a sua dor. Então isso é muito importante de estar sendo usado também. Eu quero falar também sobre a importância da Supramaximus em um intervalo de tempo, né? A gente indica 1 vez por semana, já vai dar uma muito diferença, 2 vezes por semana, se o caso for mais urgente, muita dor, se a pessoa tem disponibilidade também, né? Depende muito do paciente, mas a gente consegue aí em 2 meses já ter um resultado muito efetivo. Eu quero falar também da coluna lombar, né? Eu falei do joelho, quadril, ombro e agora a coluna lombar. Por quê? A coluna lombar, ela pode ter muita dor quando tem muita quantidade de gordura visceral. A gordura visceral, ela é uma gordura abdominal que fica entre os órgãos, né? Ela já é prejudicial em si, mas anatomicamente falando, ela vai causar uma curvatura da sua coluna e isso vai desgastar mais a coluna, isso vai fazer doer. Então, quando a gente diminui essa gordura visceral e aumenta a musculatura, a gente consegue ter uma sustentação melhor. Então, anatomicamente, você já vai estar mais ereto, vai melhorar a saúde da sua coluna
e, consequentemente, você vai diminuir essa gordura visceral, que é prejudicial em si, mas como ela pesa muito, isso prejudica a sua dor lombar. Bom, isso foi um pouquinho do que a gente pode usar a Supra Máximo. Se você tem alguma dúvida, se você quer esclarecer com a nossa equipe, fique à vontade, estamos à disposição. Tchau, tchau, até mais!